Olá! Nessa edição você acompanha a luta dos povos indígenas em Brasília. Venha junto! Juventude Indígena de Alagoas realiza encontro para organizar resistência. Lideranças Pataxó e Tupinambá vão a Brasília para cobrar a regularização de territórios e denunciar o marco temporal. O povo Munduruku bloqueia a estrada no Pará em protesto contra a mineração em terras indígenas. Deputada da bancada ativista do mandato coletivo de São Paulo fala sobre os desafios do mandato. A aldeia Fazenda Canto da terra indígena Chucuru Cariri, em Palmeira dos Índios, em Alagoas, recebeu entre os dias 8 e 11 de outubro o primeiro encontro de jovens indígenas do estado de Alagoas e o quarto encontro da juventude Chucuru Cariri. Confira! Partindo da análise de conjuntura, os jovens traçaram estratégias de luta. Precisamos ampliar o leque de alianças e ocupar os espaços de representação para o efetivo enfrentamento da investida não indígena, que visa aniquilar sociocultural e fisicamente nossos povos. Espaços como o Sínodo da Amazônia foram lembrados como momentos importantes dos povos falarem ao mundo sobre o que se passa no Brasil. Índio na guerra, ele não cansa, vive na luta, cheio de esperança, vive na luta, cheio de esperança. Lideranças dos povos Pataxó e Tupinambá de 26 aldeias estiveram em Brasília nesta semana para uma série de ações junto aos órgãos públicos e de diálogo com a sociedade. A jornada termina hoje. Na pauta, a regularização de seus territórios tradicionais, que têm sofrido intensas investidas de empreiteiras por estarem localizados em uma região cobiçada pelo turismo e pela especulação imobiliária. Estamos aqui em Brasília com 70 caciques de liderança do nosso estado, representando também o movimento dos povos e organizações indígenas do estado da Bahia, o Mupoíba, no qual ingressou com ação aqui no Supremo Tribunal Federal para fazer parte do processo para ser ouvido nesse processo de repercussão geral dos povos indígenas brasileiros. Só dizer que o marco temporal é ilegal, porque antes mesmo que o Brasil foi descoberto em 1500, aqui já existiam os povos indígenas. Então a referência do marco temporal não deve ser levada em consideração para a demarcação dos territórios indígenas tradicionais dos povos indígenas brasileiros. Então nós, enquanto povos indígenas do estado da Bahia, somos contra o marco temporal, que não representa os interesses dos nossos povos. Estamos aqui em Brasília, lutando pelos nossos direitos, objetivos, a favor da demarcação indígena no Brasil, por todos os povos do Brasil, e saúde de qualidade, educação de qualidade. Sobre a questão da demarcação, a gente é contra esse marco temporal, queremos a nossa demarcação, e essa história que Pedro descobriu o Brasil, isso é ilusão. Ele invadiu e tomou as nossas terras, matou os nossos antepassados e vem fazendo a mesma coisa com esse novo governo Bolsonaro. Somos contra essa demarcação fora, que não é. Nós somos indígenas e querendo a nossa demarcação de terra já! Na sua terceira temporada, o programa Vida em Resistência se transforma em uma grande reportagem mensal sobre a cultura e as histórias dos povos indígenas do nosso país. No segundo domingo de cada mês, antes de começar a semana, a partir das 20 horas, você confere no portal Desacato e Redes a primeira grande reportagem seriada da Cooperativa Comunicacional Sul e CIMI, Vida em Resistência. Na apresentação, Júlia Sajorato, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e realização do Conselho Indigenista Missionário CIMI-Sul. Os verdadeiros donos da terra, o seu passado, o seu presente e a sua sabedoria para construir o futuro da humanidade. Vida em Resistência. Desacato 12 anos, somando vozes. Conheça Shirley Pancará, deputada estadual pelo PSOL de São Paulo. Fui indicada pelo movimento indígena de contexto urbano, algumas pessoas de contexto urbano sentindo a necessidade de ter uma representação indígena dentro dos espaços aí
de decisões, de poder, de luta. E fui indicada e fui conhecer como é que era esse mandato coletivo. Estamos em 9 pessoas, né? São 7 mulheres e 2 homens, uma diversidade. Eu que entro com as questões dos direitos indígenas, né? Entre as questões da educação, que é o meu foco, eu sou mestre em educação. A educação indígena diferenciada, a educação dentro das bases das aldeias, como que deve caminhar essa educação, e a educação dos indígenas que estão no ensino regular, que está aí, de certa forma, tem a Lei 11.645 de 2008, que fala um pouco sobre essa questão. Não tem diretrizes, mas eu quero tentar fazer algo para que os indígenas que vivem em contexto urbano, eles possam ser respaldados em qualquer lugar deste país, porque não é porque saiu da sua cidade que você deixou de ser indígena, saiu da sua aldeia, deixou de ser indígena. Esse Brasil inteiro é de povos indígenas, todos os espaços, então ocupa tudo povos indígenas. Então as pessoas foram escolhidas porque tem uma luta de base, tem uma militância. Eu ganhei 8 pessoas na causa indígena, assim como eles também ganharam uma militante, uma ativista aqui que luta pelos direitos humanos também. Lideranças do povo Munduruku bloquearam desde as 3 horas da manhã de segunda-feira a estrada de saída no município de Jacareacanga, no Alto Tapajós, no Pará. Os indígenas manifestam-se contra a regularização da mineração em terras indígenas e exigem a saída imediata dos não indígenas garimpeiros que atuam no território Munduruku. No dia 27 de setembro, os Munduruku realizaram uma manifestação contra a legalização do garimpo em terras indígenas no município de Itaituba, no Pará, na região do Médio Tapajós. O protesto foi motivado por uma audiência pública convocada por uma comissão da Câmara dos Deputados voltada a defender a legalização da mineração em territórios indígenas. Índio na guerra, ele não cansa, vive na luta, cheio de esperança, vive na luta, cheio de esperança. Esse é o JTT Indigenista, primeiro jornal semanal com pautas indigenistas do Brasil. Contribua com a ampliação desse projeto. Acesse desacato.info e conheça a campanha do amigo e amiga leitora. É Desacato 12 anos, rede de jornalismo solidário.